Bem-vinda aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes, as primícias do nosso dia para o nosso Pai. Que bom que você está aqui, né? Glória a Deus por esse momento, glória a Deus porque nós temos um Deus, nós temos um Pai que não nos abandona, né? E me alegra saber disso, acalma meu coração, me dá tranquilidade nos meus dias e eu espero que essa tranquilidade, esse zelo e esse cuidado você também sinta aí na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Fecha seus olhos se você puder agora. André, eu não posso, eu estou dirigindo, eu estou no meu trabalho. Eleva seu pensamento agora ao seu Pai. Pode ser que esse momento seja verdadeiramente o único momento do seu dia que você realmente para. Nós vivemos tantas coisas num dia, né? Tantas decisões, tantos afazeres, que muitas vezes a gente, por comodismo ou por colocar tantas outras coisas na frente, a gente vai deixando por último aquilo que deveria ser primeiro. Então eu quero te convidar nesta manhã. Fecha seus olhos neste momento. E você vai falar com seu Pai, aí no seu secreto. E você vai agradecê-lo pelo dia de hoje. Que se você e eu, minhas irmãs, meus irmãos, se nós formos parar verdadeiramente e pensar, nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Quantas coisas ontem, no dia de ontem, o Senhor realizou na sua vida? Quantos livramentos o Senhor permitiu que acontecesse na sua vida? Quais foram as bênçãos que você já pôde presenciar da parte do Senhor? Se você levantou hoje, se você já tomou seu cafezinho, se você já se alimentou, se você dormiu essa noite numa cama quentinha, numa casa, isso é zelo de Deus, isso é cuidado de Deus. Ah, Andréia, mas isso é o mínimo, pois eu vou te falar que muitas pessoas não têm o mínimo que eu e você julgamos ter. E muitas vezes a gente não para agradecer. Agora é um momento de gratidão. Enquanto eu oro, você vai aí agradecendo, se possível com as suas palavras, por tudo que o Senhor tem realizado na sua vida. Pai, é no nome poderoso e grandioso do teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, nesse dia que o Senhor preparou para nós, nesse dia em que as suas misericórdias, elas são renovadas. Eu te peço, Pai querido, eu te peço, meu Pai amado, que o Senhor abençoe, proteja e guarde cada uma dessas minhas irmãs e desses meus irmãos que estão aqui, dos que vão assistir esse devocional e algum outro momento da sua vida, que ele possa ir ao encontro de tudo aquilo que os meus irmãos e as minhas irmãs precisam. Pai, meu Pai, aquele que todas as vezes, todos os dias eu volto para o colo, eu te peço nesta manhã, sonda os nossos corações, nos ajude a ser mulheres de fato obedientes à tua palavra, nos ajude a obedecer de forma total e plena tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Pai, que nós não sejamos confundidas nem no dia de hoje, nem nos próximos dias e nem durante toda a nossa vida. Que seja muito claro para nós tudo aquilo que o Senhor espera de nós, da nossa vida e da nossa casa. Pai, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o teu zelo, o teu cuidado tem nos sustentado no dia de hoje.
E eu te peço, fala conosco hoje. Fala conosco através desse tema que o Senhor nos entregou para tratar conosco de coisas específicas. As suas filhas estão aqui posicionadas para te ouvir e mais ainda, para te obedecer. Tudo isso eu te peço em nome do teu filho Jesus. Se você concorda, você digita aí. Amém. Hoje é digitar, né? Ontem na hora da célula, eu tava orando ali para as minhas irmãs e meus irmãos. No final, gente, eu falei assim, se você concorda com essa oração, você digita aí. Tá tão acostumada aqui, né? Todas as manhãs. Aí eu, ops, não é digitar não, gente. É falar mesmo. Amém. Amém? Glória a Deus. Para quem não assistiu, né? Terça e quarta está salvo lá no meu canal do YouTube, tá bom? É só você ir lá, se cadastrar, né? Se inscrever, acionar o seu sininho lá e você vai ver terça e quarta dessa semana, onde nós falamos sobre esse tema que tá aí na sua tela. Escondidas em Deus. Eu espero que até aqui o Senhor tenha falado com você, porque Ele falou muito comigo, né? Sobre o fato de não estarmos esquecidas. Na terça-feira eu falei para você que esquecida é diferente de escondida. E eu trouxe para você, desde terça-feira, alguns exemplos, né, das sementes que são lançadas no solo, aonde elas ficam sozinhas, solitárias, no escuro, para que elas possam se fortificar e elas possam também se enraizar, mas de uma forma forte e eficiente. Eu te disse também que estar escondida muitas vezes implica em você ficar sozinha, pelo menos por um tempo. Mas eu te falei também que nada foge do controle de Deus. Nada, nada. Que Deus, Ele é soberano sobre toda e qualquer situação da nossa vida. Que Deus é aquele que permite, sim, que nós passemos por algumas situações, mas a título de nos moldar, de nos preparar, né? E eu trouxe algumas passagens para você, né? Ontem eu falei para você de Davi também, por detrás das malhadas, das lutas que Davi teve que enfrentar e vencer antes de lutar e ser reconhecido aquele que venceu o gigante Golias. Primeiro ele passou pelo leão, pelo urso, e é isso que eu entendo na nossa vida. Vem aqui comigo para você não perder o raciocínio. Nós vamos enfrentar muitas resistências, muitas oposições, muitas lutas. Ontem eu conversando com uma irmã, né, até sobre essa passagem, falei, nossa irmã, hoje pela madrugada o Senhor me deu esta passagem, né, e eu até compartilhei com as meninas do devocional, e ela falou assim, é verdade, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, à medida que a gente vai crescendo, à medida que o Senhor vai tratando conosco, os nossos gigantes não vão ficando pequenininhos. Eles continuam lá, gigantes, mas o que aumenta em nós é a fé e é a confiança de que Deus cuida de mim, Deus trata comigo e Deus está comigo diante de todas as batalhas. Olha isso aí. Se você, meu irmão, minha irmã, você pegar essa chave aqui, ó, você nunca mais vai se amedrontar diante de uma batalha. Se você entender que esses leões e esses ursos, né, que são caracterizados e apontados na nossa vida como as dificuldades, como aquela pessoa que às vezes tira a gente do eixo, como aquela situação que para nós, aos olhos humanos, é difícil de resolver. Quando você entende que essas situações são bênção, presta atenção, são bênção para você. Andréia, por que bênção? Porque elas estão te treinando para quando chegar o seu gigante, você não se amedrontar, você olhar para ele, e mesmo que ele seja, como a própria palavra diz, gigante, e às vezes você seja pequenininho como Davi, você olhar e falar assim, tudo bem você ser grande, mas o meu Deus
é maior do que você. E você ir. Quando você entende que todas essas situações que você está passando, que eu estou passando e que a grande maioria das pessoas está passando, é um treinamento. Você começa a olhar com outros olhos. E eu te disse ontem, se eu não me engano, que todos os homens de fé que nós vemos na Bíblia, que Deus quis usar, Deus primeiro preparou. Eu te falei também que Deus não é um Deus, ele pode ser, porque ele é dono de tudo, mas ele não é um Deus de imediatismo, de 3 minutos. Esse miojo, lembra que eu falei? 3 minutos está pronto. Não. Deus é um Deus de preparação. Nós vamos ver também outras histórias. Nós vamos ver a história de Moisés, nós vamos ver a história de José, né? Você que conhece um pouquinho, que já passou pela Bíblia, nós vimos também o próprio Davizinho, o rei Davi. Nós vemos também Deus preparando Esther, lembra? Eu vim de um jejum de um tempo aí com umas irmãs de 3 dias e nós meditamos no livro de Esther. E o livro de Esther também fala da preparação que nós temos que ter, porque quando chegar o dia mau, quando chegar o nosso gigante, nós vamos estar preparadas. Mas olha aqui para mim. Existem homens e mulheres que estão desperdiçando uma grande chance de serem preparadas, de serem preparados pelo Senhor. Como assim, Andréia? Porque no tempo de estar preparada, no tempo de estar escondida, sabe o que ele tá fazendo? Sabe o que ela tá fazendo? Tá murmurando, falando assim, Deus não me ama. Ai, Deus me esqueceu. Gente, eu estou falando isso, eu contei ontem aqui na célula, porque esses dias recentes aconteceu isso comigo. Eu estava tão desanimada, eu estava tão cansada, teve até uma irmã que falou assim pra mim, realmente você estava abatida. Eu estava abatida diante das lutas, das coisas que eu estou enfrentando, porque eu ainda estou, que eu cheguei a questionar Deus assim, ah, pai, eu sei, o Senhor me esqueceu, né? E eu ainda lembro que eu falei desse jeito assim, mas também tem tanta gente com tanto problema. O meu problema é pequenininho, perto de alguma outra pessoa que tá com uma enfermidade, que tá num leito de morte, né? Que tá, eu sei. E eu entendo, eu lembro de eu falar assim com o Senhor, e o Senhor usou uma pessoa para falar comigo assim, ó, você não está esquecida, você está escondida. Então presta atenção aqui, minha irmã, quando eu e você estamos escondidas em Deus, quando eu e você nos permitimos nesse tempo de abrigo, nesse tempo de esconderijo, sermos tratadas por Ele, não tem gigante que se levante que eu e você não vamos vencer. Nós vamos vencer. Guarda isso no seu coração, anota. Eu sei que tem muita gente que anota isso aí no seu caderno. Davi só venceu Golias porque ele foi treinado, porque ele foi preparado. Davi, ele apacentou as ovelhas do pai dele. Ontem nós lemos essa passagem. E porque ele foi obediente em apacentar as ovelhas do seu pai Jessé, que Deus deu para ele também todo um povo para ele governar. Quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Tem gente que fala assim, ai, sabe por quê, André? Eu não dizimo, ai, eu não participo das coisas da igreja, sabe por quê? Quando o Senhor me der um emprego melhor, que eu ganhe mais e que eu trabalhe menos, sabe? Aí eu vou poder participar das programações da igreja. Ah, André, eu não dizimo, você sabe por quê? Porque eu tenho medo de faltar. Porque assim, tô esperando no Senhor, ainda usa isso, tá? Eu tô esperando no Senhor, Ele me enviar um emprego que eu ganhe mais pra eu dizimar. Deixa eu te falar uma coisa, se você não dizima, se você não é fiel no pouco que você julga ter, no muito você não terá, você não será. Se eu e você, nós estamos almejando coisas maiores, nós precisamos ser fiéis nas menores. Ontem aqui na célula, a irmã Elaine falou sobre isso, né? E tá até no meu livro, ontem eu não achei, né, gente? Deixa eu ver se eu acho hoje. Tem até um capítulo aqui do meu livro, ó. Se você não adquiriu, você pode adquirir, ou para você ser beneficiado, ou para você também abençoar a vida de uma irmã, né?
Eu escrevi sobre isso aqui, porque foi algo que o Senhor tratou comigo. Tem muitas pessoas que querem viver o extraordinário de Deus, mas elas não fazem nem o básico. Acho que eu achei. Ó, dia 19, você que leu o livro, você sabe do que eu tô falando, ó. Ordinário essencial. Eu falo sobre isso aqui nesse capítulo. Quer viver o extraordinário? Comece a observar o sorriso do seu filho, a comida que você prepara com carinho, o cheiro de casa limpa e organizada. Seja obediente em organizar a sua casa primeiro, ou seja, o ordinário, para que você entenda que o extraordinário, a própria palavra fala, extra. O que é extra? É algo que me é acrescentado em cima de algo que eu já tenho. Extra é tudo aquilo que vem de bônus para mim. Para que você entenda que o extraordinário nada mais é que a junção do ordinário feito de forma ordeira e amável. Olha aqui. Tá aqui. Ai, eu quero pregar pro mundo inteiro, levar a palavra do Senhor, glória a Deus. Mas o quanto você tem pregado para você mesmo e dentro da sua casa? E às vezes esse tempo de estarmos escondidas em Deus é justamente esse tempo que o Senhor está usando a nosso favor. Porque Ele está nos preparando, porque Ele está nos direcionando, porque Ele está nos moldando. E se você sair antes da hora, e se você ousar dar uma ajudazinha para o Senhor, você vai dar, desculpa a expressão, com a cara no muro. Então, ao invés de ficar reclamando, ao invés de, ai, Deus não me ama, Deus não olha pra mim, olha lá a vida da fulana, olha a vida da ciclana, comece a perguntar assim, Senhor, qual é a minha parte nesse tempo de esconderijo? Escreve isso aí. Comece a se perguntar, Pai, Senhor, qual é a minha parte? O que é que eu posso fazer nesse tempo em que o Senhor está me escondendo, nesse tempo de esconderijo? A passagem que nós vamos ler hoje, ela fala muito sobre isso, de uma pessoa, de um personagem bíblico que teve que ficar escondido por um tempo, a título de se proteger de uma perseguição. Só que nesse tempo em que ele estava escondido, foi um tempo de treinamento que abriu uma nova possibilidade para ele, que trouxe para ele outros horizontes. Esse personagem, ele fez da sua caverna, daquele lugar de refúgio, um lugar de recomeço. Às vezes, minha irmã, meu irmão, Deus te parou, Deus te escondeu para que você pudesse respirar, se alinhar e recomeçar. Eu tenho ouvido muito sobre isso. Deus não tira nada da nossa vida se não for para Ele nos entregar algo melhor. E eu creio nisso. O que você precisa saber, meu irmão, minha irmã, é que Deus é Pai. E que um pai jamais vai entregar algo pior para seus filhos. Não vai. Então essa mentalidade, lembra o que é dito lá em Romanos? Renovai a vossa mente. Renovai a vossa mente. Então, se eu virar essa chavinha de que eu não estou esquecida, mas eu estou escondida, eu vou começar a olhar todas as situações da minha vida, não como uma afronta, não como algo que vai me matar, mas como algo que vai me treinar. Olha que poderoso isso. Ah, um amigo me traiu. Ah, meu chefe me mandou embora. Ah, aconteceu isso. Ah, eu fiquei doente emocionalmente. Andréia, mas isso pode vir da parte do Senhor? Deus permite algumas coisas assim na nossa vida. Mas não para você ficar pior do que você tá, mas é para você
avançar. Olha pra mim, olha aqui pra mim, você vai entender agora. Há uns 10 anos atrás, eu tô com 41, eu tinha mais ou menos 30 e poucos anos. 8, 10 anos atrás, eu fui obrigada a parar. Por que obrigada? Porque eu achava que todo mundo tinha que ir pra terapia, que todo mundo tinha que tomar às vezes um medicamento, mas eu não precisava não. Eu dava conta de tudo. Eu tinha a síndrome da salvadora, a mulher maravilha, que ajudava todo mundo, mas estava se afundando. Eu caí numa depressão muito forte, com uma ansiedade muito forte e quase um surto psicótico. Eu fiquei muito doente, gente, foi um ano muito difícil. Eu passei um ano inteiro patinando no lugar, porque eu estava doente. Aquele momento o Senhor me parou, né? E aí eu procurei todos os recursos que estavam ao meu alcance. Eu fui pro médico, né? Eu tomei medicação, eu fiz terapia, né? Eu já falei pra vocês aqui que a Heloísa Maia me acompanhou, né? Na época a Elo tava aqui na Iturama e ela tava com aqueles cursos de coach e tudo, e ela me ajudou muito, né? O autoconhecimento me ajudou muito a conhecer as minhas limitações, a ter entendimento do que me doía. Porque você só vai curar aquilo que você permite que venha à luz. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Tá, passei por todo esse processo que quem passou sabe o quanto é doloroso. Sozinha. Muitas vezes sozinha. Só que eu não desanimei. Eu falei, eu vou sarar. Eu vou ficar bem. E eu fiz um compromisso com Deus, né? Num dia, deitada ali na minha cama, num choro, sem coragem de tomar banho, sem me alimentar. Eu fiquei sequinha. Eu estava tão doente que eu estava vomitando. Como eu não comia nada, como que chama? Me ajuda, gente. Quando a gente, desculpa, tá? Mas eu preciso falar isso pra você entender. Quando a gente vomita, me ajuda aí, meninas. Aquela gosma, é gosma mesmo amarela. Como que chama? Eu esqueci agora. Eu cheguei nesse ponto. Como eu não me alimentava, e eu estava muito fragilizada, o vômito vinha, não tinha nada no estômago e eu vomitava, né, essa substância aí amarela. Por muitas vezes aconteceu isso, é amarga na boca. E a partir daí, eu fui tratar, eu fui me conhecer, né, eu fui tomar remédio, sim, isso mesmo, fui tomar remédio, fui cuidar de mim. Demorou muito tempo, meu Deus. Pra mim demorou muito tempo, porque eu estava ali naquela situação, né? E aí um dia, né, eu falei pro Senhor assim, sem tomar banho, deitada ali na cama, jogada, largada, o maior assim, parece que eu estava lançada à própria sorte. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, porque eu sempre tive fé, gente, eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu sei que o Senhor me ouve e eu faço um compromisso com o Senhor. Se o Senhor me tirar dessa situação que eu estou, se o Senhor me ajudar, todas as mulheres que passarem na minha vida, eu vou ajudá-las de alguma forma. Eu vou mostrar o caminho, eu vou acompanhá-las, eu vou falar para elas tudo aquilo que foi bom para mim. Mas me tira dessa situação. E lógico, o tempo é do Senhor. Eu ainda vivi, depois dessa oração, eu ainda vivi um tempo de escuridão muito forte, mas extremamente necessário. Você sabe por quê? Porque quando eu saí deste lugar, olha aqui pra mim, eu jamais me vitimizei. Eu jamais olhei pra Deus e falei assim, por quê? Por que eu tô aqui? Eu sou tão boa de coração, a outra é tão mal, tá vivendo uma vida tão boa. Gente, eu nunca falei isso. Eu só falava pro Senhor me tirar daquela situação, me ajudar a ter forças para vencer aquilo. Porque parecia que aquela situação me vencia todos os dias. Quem passou sabe o que eu tô falando. E quando finalizou o meu processo, 1 ano e meio, naquela, né, tomando medicamentos, fazendo terapia, né? Nossa, eu quero ver se eu acho uma foto. Eu quero ver se eu acho uma foto pra eu postar pra vocês. Eu posto lá no grupo se eu achar. Tanto que eu fiquei sequinha, passando por esse processo. E quando eu saí desse lugar de dor, desse lugar de esconderijo, eu saí fortalecida.
E se hoje eu estou aqui com vocês todas as manhãs, as minhas emoções, eu sou humana tanto quanto você, mas hoje, glória a Deus, e a tudo que o Senhor me permitiu conhecer, eu sou uma mulher que eu sei identificar as minhas emoções. Eu não sabia. Que eu sei, na maioria do tempo, vou colocar assim, na maioria do tempo, dominar as minhas emoções. Eu não, o Espírito Santo que habita em mim, mas eu consigo identificar. E eu só estou aqui porque, num tempo de deserto, num tempo de escondida no Senhor, eu me permiti ser tratada. E olha pra mim, todas as vezes que você está escondida no Senhor, que você está passando por um tempo de preparo, de cura, de treinamento, você sai desse lugar muito melhor do que você entrou. Você sabe por quê? Porque tem propósito. Deus tem propósito na minha vida. Deus fala muito ao meu coração sobre mulheres, sobre cuidar de mulheres, sobre estar com mulheres. E quem convive comigo sabe que eu amo. É um prazer caminhar com mulheres. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o lugar que você está dentro de uma caverna. Eu não sei qual que é a sua caverna hoje. Mas eu quero que você entenda a partir desse texto que nós vamos ler agora, que a caverna, presta atenção, que a caverna, estando com o Senhor, é um lugar seguro. Que até a caverna, quando eu estou com Deus, é um lugar seguro. Não questiona, ai, por que eu tô passando por isso? Que ai, fulano, ai, Deus me esqueceu. Não. Mas peça para Deus, assim como eu pedi, Senhor, me sustenta, porque eu preciso sair deste lugar. Eu preciso gerar bons frutos. Eu preciso que o Senhor me ajude. Às vezes hoje o Senhor te tirou de um lugar que para você era confortável, de um lugar de palácio, nós vamos ver aqui, e te levou para uma caverna. Não tem problema. Existem palácios equipados com todo tipo de ornamentação, vinho bom, comida boa, mas que não tem a presença de Deus. Então olha para mim, coloca amor nas minhas palavras. Antes eu e você estarmos numa caverna, escondidas por Deus, do que em um palácio sem a presença de Deus. Pega essa chave aí para você. Se a caverna é o lugar de Deus para a sua vida, ela é o melhor lugar que você deveria estar. Porque a caverna, ela vai falar de tratamento de Deus, ela vai falar de zelo do Senhor, ela vai falar também de tempo de preparo. E é isso que eu quero ler com você agora. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Eu vou ler primeiramente, para você ter um pouquinho de entendimento, o capítulo 16, mas nós já lemos ele essa semana. Mas nós vamos lá pro versículo 17. Abra aí, por favor. 1 Samuel 16, eu vou ler lá do 17 até o 23, só para você ter entendimento. Para contextualizar, Samuel era um profeta, e um profeta do Senhor, e esse povo de Deus pediu um rei, e Deus deu rei Saul para aquele povo, e aconteceram várias coisas que para você ter um maior entendimento, você vai ler todo o 1 Samuel, Você vai ver as batalhas que o rei Saul venceu, Você vai ver quando Samuel unge Saul como rei de Israel, Você vai ver todas essas questões. Mas eu quero que você volte aqui e se atente a isso, 1 Samuel 16, capítulo 17, começa assim, Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, o homem de guerra, e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Está falando de Davi. E Saul enviou mensagens a Jessé, dizendo: envia-me Davi.
teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Saul foi um rei que também começou a desobedecer a Deus, e nós vemos aqui, nós acabamos de ler no versículo 23, que esse espírito mau que atormentava Saul veio de quê? Da parte de Deus, olhando para um cenário. A minha interpretação, que o Senhor permitiu que esse espírito, mal atormentasse Saul a título de fazer ele voltar a ser obediente. A minha interpretação, isso não é bíblico, é eu que estou falando. Mas Saul foi resistente. E se você ler, você vai ver o que aconteceu. Ele perde o reinado. E ele morre de uma forma muito trágica, muito triste. Só que quando esse espírito vinha atormentar Saul, Davi chegava, tocava a harpa, Saul sentia alívio e o espírito mau se retirava dele. Então aí Davi começou a ganhar o coração de Saul. Porque pensa você estar num momento de aflição, num momento de opressão, e vir alguém, um irmão, orar por você, às vezes te ungir, às vezes, fazer um jejum com você, e todo aquele mal-estar, toda aquela opressão que você está passando, aquilo ali ser liberto. Essa pessoa ganha o nosso coração, é ou não é? Você fala, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E foi isso que aconteceu com Davi em relação a Saul. Agora, você vai abrir lá no capítulo 22. 1 Samuel 22. Só para você entender. Um dia, Davi estava tocando harpa, alegrando o coração de Saul, repreendendo o espírito mau que estava sobre ele, dentro de um palácio. Certo? Vai entendendo aí, vai pegando. Agora, no capítulo 22, presta atenção. Davi esconde-se na caverna de Adulam. Eu vou ler desde do primeiro. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, sublinha isso aí, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Presta atenção. O que justifica um homem que estava capítulos anteriores tocando harpa no palácio para o rei, e capítulos depois estar numa caverna escondido? Quando você lê, você vai ver, que Saul começou a perseguir Davi, que teve a questão que Davi era um valente de guerra e as mulheres cantavam, uma canção que intrigou Saul e ele começou a perseguir Davi. Depois você vai ler isso aí tudo, que nós não temos tempo para passar por tudo isso. Mas o que você precisa entender? Há capítulos atrás, Davi estava no palácio, tocando harpa para o rei. E capítulos depois, ele estava escondido numa caverna. Gente, é assim ou não é na nossa vida? Existem tempos de palácio para mim, para você. Tempo de desfrutar. Mas existem tempos em que nós somos escondidas em Deus. Nós somos retiradas do palácio. Para que Deus cuide de nós, para que Deus nos dê novas estratégias, para que naquela caverna que simboliza um lugar de tratamento de Deus, nós possamos também respirar e ter um novo recomeço. Vocês estão entendendo? Davi precisou disso.
Só o que eu quero que você pegue aqui, essa chave? Que lá na caverna, olha o versículo 2, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Olha o tipo de pessoa que estava junto com Davi quando ele estava na caverna. Tudo aquelas treta, aquele povo treteiro, aquele povo que não deu certo na vida, aquele povo que estava aos endividados, está escrito aí. Que se achava em aperto, de espírito desgostoso, todas aquelas pessoas estavam ali na caverna junto com ele. E o que aconteceu? Davi ficou se lamentando. Ah, Senhor, por que o Senhor me pôs aqui no meio desse povo? Ó, esse povo aqui não tem nada para me oferecer. Esse povo aqui, ó, não vira nada. Ai, por que o Senhor me deixou aqui? Ele falou isso, gente? O que Davi fez? Ele se fez capitão deles. Foi desta caverna, foi desse lugar de esconderijo que saiu o exército de Davi. O exército de Davi. Foi desse lugar aqui, ó, que saiu os valentes de Davi. Do lugar de esconderijo, do lugar de tratamento de Deus. Davi não ficou questionando, Davi não ficou se perguntando, Davi falou assim, ah tá, é esses que estão aqui comigo, então eu vou treiná-los, então eu vou ajudá-los. O que aconteceu? Lê aí. E ele se fez capitão deles. Ei, sabe o que essa palavra nos fala? Olha pra mim. Que nos momentos de caverna, que nos momentos de esconderijo de Deus, nós podemos também nos deparar com algumas pessoas que, humanamente falando, você fala, ah não, esse aqui não. Porque para nós humanos, isso é uma triste realidade, mas para nós humanos, nós fazemos sim acepção de pessoas. A gente só quer caminhar com aquelas pessoas assim, que são evoluídas espiritualmente, que são uma bênção na nossa vida, que tem algo para nos oferecer. Não é todos nós que queremos caminhar com os endividados, com aqueles que estão em aperto, com aqueles com espíritos desgostosos. Não é. E Davi nos ensina isso. Ah, tá bom, eu tô aqui na caverna, tô com esse povo aqui, tudo cheio de treta. Não tem problema. Eu vou treiná-los. Eu vou discipulá-los. E ali no meio daqueles homens, ele se fez capitão deles. E do esconderijo saiu os valentes de Davi, o exército de Davi. Porque olha o que a Bíblia fala, que eram com ele uns 400 homens. Agora pensa, se Davi não se submete a esse tempo de tratamento, a esse tempo de cuidado. Presta atenção, nas mãos de Deus, até o que parece ser fuga, nas mãos de Deus, até o que parece ser fuga, vira propósito. Vira propósito. Deus não perde nada, Ele aproveita tudo. E se nós estivermos conectadas a Ele, se nós estivermos ligadas a Ele, se nós tivermos um tempo de qualidade com Ele, intimidade com Ele, assim como Ele instruiu Davi, Ele vai nos instruir. Então, minha irmã, não questione, aprenda, não murmure, agradeça. Deus vai te levar para lugares muito maiores, se você se permitir viver o tempo de tratamento. Vocês estão muito quietinhos. Tá fazendo sentido? Se eu murmurar, eu retrocedo. Se eu questionar, eu retrocedo. Mas se eu permanecer, se eu permitir esse encontro particular com o Senhor, eu vou avançar. Porque com Deus até a fuga vira propósito. Se permita ser escondida em Deus. Você vai gerar bons frutos. Não só para você, para sua casa e também para sua família. Amém?
Eu espero que o Senhor tenha falado com você de uma forma muito particular, de tudo isso que foi falado aqui. Eu espero que você também não fuja dos seus processos, assim como eu não estou fugindo dos meus. E eu espero que Deus fale ao seu coração durante todo o dia de hoje, para que você permita que chegue até você essas pessoas que também, embora estejam com espírito desgostoso, endividadas, se achando em aperto, você possa também estender a mão e aprender com elas. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine, que você tenha um dia assim maravilhoso na presença do Senhor. Amanhã a gente volta com a nossa oração. E para você que não adquiriu o livro, adquire. Quem adquiriu sabe falar, é uma bênção. Você vai aprender, assim como eu disse, o ordinário essencial que está aqui, outros capítulos que estão aqui também, que vão te ajudar aí na caminhada rumo a uma mulher obediente. Quem não assistiu tudo vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. Depois você assiste, manda para alguém. Eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma muito particular com essa pessoa. Amém? Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. E até amanhã, em nome de Jesus.